Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículos do 5 ao 10. Vamos fazer uma oração nessa noite, pedindo a iluminação do Senhor nas nossas vidas. Te louvamos, Pai amado, bendizemos o Teu santo nome, somos gratos ao Senhor por estarmos na Tua casa, cultuando ao Senhor, o único Deus verdadeiro, Senhor dos senhores. Nós te louvamos pela Tua presença no nosso meio. Te agradecemos, ó Pai, porque é bom estar em comunhão com os irmãos. Estar na Tua casa é bom. Traz alegria ao nosso coração e nós nos alegramos de estarmos aqui neste lugar para cultuarmos ao Senhor. Pedimos ao Senhor nesse momento que estaremos meditando na Tua palavra, o auxílio do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, trazendo iluminação e entendimento, ó Pai. Que o Senhor ministre os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Fala conosco, ó Pai, de maneira poderosa e que nós possamos sair deste lugar ministrados nessa noite. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, trazer transformação aos corações através da Tua palavra. E que essa transformação, Senhor, na mente e no coração, gere mudança no nosso comportamento. E que nós possamos viver uma vida piedosa, como o Senhor deseja que vivamos, para a honra e glória do Teu nome. Testemunhando o Senhor nesta terra, onde quer que estejamos, ó Pai. No santo nome de Jesus é que nós oramos nessa noite. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor, a partir do versículo 5, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5 diz: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém. Nós vimos no domingo passado uma introdução sobre essa epístola que o apóstolo João, ele escreve as 3 epístolas de João, fora o Evangelho de João e o livro do Apocalipse. E nesse período que ele escreve as epístolas, provavelmente foi no período que ele estava pastoreando a igreja em Éfeso, sucedendo o apóstolo Paulo e Timóteo ali naquela região, naquela igreja. E nós vimos também que existia um grupo que tinham se levantado no meio da igreja que estavam trazendo novos ensinamentos acerca de Deus para aquele povo. E, na verdade, eram heresias que aqueles irmãos estavam ensinando. E estavam colocando em xeque o evangelho que tinha sido ensinado pelos apóstolos. E João, ele escreve essa epístola para aqueles irmãos que estariam lendo aquelas cartas e as demais igrejas também, para que eles tivessem cuidado com esses falsos profetas, esses falsos apóstolos que estavam aparecendo no meio da igreja, trazendo esses ensinamentos errados. E nós vimos que nos versos 1 a 4, João, ele apresenta o Senhor Jesus Cristo. Ele vem dizer que o Senhor Jesus, ele é o Verbo de Deus. Ele é o Verbo de Deus que se encarnou e se manifestou no meio dos homens. Então o apóstolo João queria dizer para a igreja que tudo aquilo que ele ensinava, que os outros apóstolos também tinham ensinado acerca do Senhor Jesus, não era um ensinamento da mente deles, não era nada inventado, como aqueles novos ensinamentos que estavam aparecendo ali no meio da igreja. Mas era algo que ele tinha ouvido do próprio Senhor Jesus, o Verbo encarnado de Deus que esteve no mundo. E João, ele esteve próximo do Senhor. E ele seguiu o Senhor Jesus no seu ministério aqui na terra. E tudo aquilo que ele estava anunciando, tudo aquilo que os apóstolos anunciavam para a igreja,
era aquilo que eles tinham ouvido do Senhor Jesus. E ele também afirma que o Senhor Jesus, ele verdadeiramente existiu. Ele fala no versículo 1, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Alguns dos falsos ensinamentos que entravam na igreja diziam que Jesus, como Filho de Deus, não podia ter vindo ao mundo em carne, porque eles acreditavam que o nosso corpo era mau, e o Filho de Deus jamais poderia ter vindo em carne ao mundo. E João, ele afirma, ele veio, ele se encarnou. Nós ouvimos, vimos, contemplamos e apalpamos com as nossas próprias mãos. O Senhor Jesus é real, ele veio a este mundo. Ele nos trouxe a mensagem do reino de Deus e é essa mensagem que nós anunciamos a todos vocês. E depois ele ressuscitou e voltou ao Pai. E agora, no versículo 5, o apóstolo João continua falando sobre essa mensagem que ele anuncia. E nós vimos também que a mensagem que eles ouviram do Senhor Jesus e que eles anunciam é o Evangelho do Senhor. E através dessa mensagem, somente através dela, é que o homem pode ter comunhão com o Pai e com o Filho. A partir do versículo 5, João ele começa a apresentar quem é a pessoa de Deus. Ele fala, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. E João traz o conteúdo da mensagem que ele ouviu do Senhor Jesus. Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Esse é um resumo da mensagem do Senhor Jesus Cristo. Deus é luz. E João falando que Deus é luz, essa frase revela quem Deus é. Quem é a pessoa de Deus? Deus é luz. E essa luz vai tratar da perfeição moral que há em Deus. Deus é santo, Deus é puro. Nada fica oculto aos seus olhos. Ele habita na luz, como diz em 1 Timóteo 6,16. Ele habita em inacessível luz. E, portanto, não há em Deus treva nenhuma. Ele termina falando aqui no versículo 5. A gente sabe que luz e trevas, elas não combinam de jeito nenhum. A luz e as trevas, elas são opostas. E João fala isso no seu evangelho. Veja lá em João, no capítulo 1, verso 4 e 5. Quando ele diz, a vida estava nele, falando do Senhor Jesus, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então foi para isso que o Senhor Jesus veio ao mundo, para trazer a luz de Deus a este mundo. E o Senhor veio, né, como o autor de Hebreus fala, que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem nenhum pecado, e por isso ele se torna o nosso sumo sacerdote, o único que faz mediação entre o homem e Deus. As trevas, elas vão revelar uma imoralidade de uma vida sem Deus. Geralmente, quando a palavra fala que o homem está em trevas, é isso. O homem está distante de Deus, vivendo numa vida de pecado que o distancia de Deus. No próprio Evangelho de João, no capítulo 3, ele vai falar acerca disso, para deixar bem claro para a gente. Versos 19 a 21. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, quando nós vemos na Bíblia, né, falando de trevas, geralmente é o homem pecador, né, o homem que está praticando o mal, que está distante de Deus. E Jesus veio para destruir as obras do diabo, ele veio trazer a luz de Deus
sobre o homem que estava em pecado e não tinha esperança alguma de salvação. E a gente viu que essa mensagem que o Senhor Jesus trouxe era Deus se revelando ao homem através do seu Filho Jesus Cristo. Essa mensagem que eles ouviram e estavam proclamando era uma mensagem que, se eles passassem a vida procurando a Deus, eles jamais poderiam descobrir, na verdade, quem era Deus. Eles não poderiam jamais chegar ao conhecimento de que Deus era a luz, de que Deus é um ser soberano, todo santo, e que governa sobre tudo e todos, e que estava enviando o seu Filho amado para trazer salvação para o homem. O homem poderia buscar a sua vida toda conhecer a Deus, mas ele nunca chegaria a esse conhecimento. E a gente vê que o homem passa a conhecer a Deus porque Deus decidiu se revelar ao homem. Então nós tínhamos já as Escrituras, todo o Antigo Testamento, onde Deus revelava quem Ele era. E a revelação maior de Deus vem através do seu Filho amado Jesus Cristo, o Verbo encarnado de Deus, que veio trazer a mensagem de Deus para todos nós. Não podemos, queridos, nos esconder do Senhor. Não podemos achar que quando pecamos nós podemos nos esconder, porque Deus é luz e nada fica oculto aos seus olhos. Além disso, o Senhor, Ele é um Deus santo. E é isso que João quer dizer quando ele diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E no versículo 6, ele vai falar sobre algo do homem. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João está aqui afirmando, olha, se nós dizemos que temos comunhão com Deus, se nós dizemos que somos servos de Deus, a nossa confissão não deve ficar somente em palavras, mas a nossa confissão, ela deve ser provada através das boas obras. Porque quando nós temos o conhecimento do Senhor Jesus, quando nós temos conhecimento do Evangelho, o conhecimento da palavra de Deus, ele vai transformando a nossa mente. E essa transformação de mente através da palavra de Deus, que é feita através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, vai mudando as nossas atitudes. E nós não somos mais os mesmos que nós éramos antes. Nós agora somos novas criaturas. Nós somos seres espirituais. As coisas velhas se passaram e o Senhor fez nova todas as coisas nas nossas vidas. Então João está dizendo justamente isso. Se dissermos, se você confessa que você tem comunhão com Deus, mas anda nas trevas, você é mentiroso. Então João está dizendo que é possível uma pessoa dizer que é um crente nominal apenas, né, aquele que se diz que é crente, mas nunca mudou o seu comportamento, continua na prática do pecado. É possível que essas pessoas enganem os outros. É possível nós sermos enganados por pessoas que nós pensamos ser cristãos, mas na verdade eles não dão fruto nenhum de que realmente se converteram, de que realmente foram salvos. E João diz que essas pessoas que fazem isso, elas são mentirosas e não praticam a verdade. Os falsos mestres que estavam entrando na igreja, eles ensinavam totalmente o contrário. Eles separavam a religião, eles separavam a teologia da vida prática. Em Apocalipse, no capítulo 2, quando o Senhor Jesus, através do apóstolo João, escreve à igreja de Éfeso, ele fala que aquela igreja abandonou o primeiro amor, mas depois Jesus fala, né, que tinha a favor da igreja que eles odiavam as obras dos nicolaítas. E os nicolaítas eram essas pessoas que entravam na igreja em Éfeso para ensinar que você podia ser convertido e viver uma vida normal como você vivia antes. Você podia ser convertido, estar dentro da igreja, dizer que servia ao Senhor e continuar pecando, se prostituindo, fazendo tudo aquilo que você fazia anteriormente. E João está aqui combatendo essa ideia errada, dizendo que se você confessa que você tem comunhão verdadeira com Deus, você deve mostrar isso na prática. E assim como Deus anda, assim como Deus é luz, né, e Ele anda em caminhos de luz, Ele habita
em lugar de luz imacessível. O homem também, ele deve andar na verdade de Deus. Ele deve ter Deus como padrão para a sua vida. E o homem deve buscar ser santo, assim como Deus é santo. E João, ele traz esse ensinamento para a igreja. Quando nós não fazemos isso, quando nós confessamos uma coisa e nós fazemos outra, nós somos mentirosos. Muitas pessoas, queridos, hoje no nosso meio, infelizmente, continuam fazendo esse tipo de coisa. São pessoas que tentam nos enganar, que tentam aparentar que são espirituais, mas elas conhecem a vida de pecado que elas andam, mas no meio da igreja e no meio do povo de Deus, elas começam a mentir. Vestem uma capa, tentam se mostrar como pessoas espirituais, vivem de aparência, mas elas são mentirosas. E fazendo isso, elas estão demonstrando, na verdade, a quem elas pertencem. E João também, ele vai falar sobre isso no capítulo 8 do Evangelho de João, verso 44. Ele diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, todo aquele que diz que tem comunhão com Deus, mas não tem atitudes que venham confirmar essa comunhão com Deus, eles são mentirosos. Eles são, na verdade, filhos do diabo. Eles vivem de aparência, eles tentam enganar o povo de Deus. E servir a Deus, queridos, não é brincadeira. Aquele que o Senhor chamou para Ele, o Senhor, Ele deseja, Ele requer uma conduta de santidade. Ele enviou o seu Filho Jesus para que nós tivéssemos um padrão de perfeição de homem a quem nós podemos seguir. E o nosso padrão e o nosso alvo é Cristo. E a palavra de Deus diz em Romanos que todos aqueles que são filhos de Deus, que foram chamados verdadeiramente por Deus, todas as coisas que acontecem na nossa vida, é o Senhor que está no controle dessas coisas, porque nessas coisas que acontecem, tanto para o bem quanto para o mal, muitas vezes quando nós olhamos, elas cooperam para o nosso bem. E o Senhor está formando em nós a imagem de Jesus Cristo. E muitas vezes nós não compreendemos isso. Servir a Deus requer uma conduta de santidade. Nós precisamos imitar ao nosso Deus. Deus é luz. E nós precisamos andar de acordo com a sua palavra, que ilumina as nossas vidas, que mostra o nosso pecado, que ilumina a nossa vida que antes estava em trevas. E nós vamos reconhecendo aquilo de ruim que está dentro de nós, que nós precisamos abandonar para nos revestir do novo homem, para começarmos a frutificar para o Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela é a verdade de Deus para as nossas vidas. E é impossível você manter comunhão com Deus vivendo uma vida de pecado. Porque o pecado, ele só nos afasta de Deus. Veja lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2. Ele vai dizer justamente isso. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. É isso que o pecado faz na vida do homem. Ele nos afasta de Deus. Se nós dizemos, queridos, que temos comunhão com Deus, nós precisamos demonstrar essa comunhão. O homem que verdadeiramente tem comunhão com Deus, ele não permanece do mesmo jeito. Mas ele é transformado pela palavra de Deus. Ele é transformado pela ação do Espírito Santo na sua vida. E nós precisamos demonstrar isso e mostrar ao mundo a mudança que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Versículo 7, João continua. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz,
mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se você andar na mentira, você não tem como ter comunhão com as pessoas, porque você vai mentir para elas. E onde existe mentira, onde não existe verdade, é muito impossível haver comunhão genuína. Uma hora a mentira aparece e a relação se acaba. Para os servos de Deus viverem em comunhão verdadeiramente, nós precisamos andar na luz, como Ele está na luz. E assim nós mantemos comunhão uns com os outros. Onde as trevas escondem as motivações do nosso coração, onde as trevas distorcem aquilo que falamos, onde nós falamos algo e a pessoa julga totalmente o contrário do que nós falamos. As pessoas geralmente julgam como ruins as nossas ações. Essa relação é uma relação de trevas, onde o nosso pecado está escondido. Onde as pessoas querem ter comunhão umas com as outras, mas escondendo o seu pecado, simplesmente para ser aceito pelo outro. Mas isso não é comunhão verdadeira. Se nós mantemos uma comunhão como essa, nós somos cúmplices dos pecados dos outros. Porque muitas vezes nós acabamos descobrindo, né, e continuamos mantendo a comunhão com essa pessoa. Nós deixamos de ter comunhão genuína para ser cúmplices do pecado do outro. E quando João fala aqui, né, se porém andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, ele não quer dizer que por andarmos com o Senhor e andarmos na luz, nós não vivemos mais no pecado. Que nós não podemos pecar mais, que agora somos perfeitos, nós somos santos. Nós só sabemos que isso só acontecerá no dia da glorificação. Mas existe uma obra permanente de Cristo nas nossas vidas que nos santifica dia após dia. Nós podemos até pecar, mas nós não vivemos mais na prática do pecado. E aqueles que confessam seus pecados a Deus, eles têm a promessa de que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Purificar, queridos, é tornar limpo. O pecado, ele causa uma mancha no homem, no coração do homem. E ele vai obscurecendo o homem e o homem se afasta de Deus. Como Isaías fala, né? Que é como se nós fôssemos cobertos por algo escuro que Deus nem nos vê mais, porque Ele é santo e Ele não pode contemplar o pecado. E o Senhor nem nos vê mais. E isso vai nos afastando do Senhor. Mas se nós confessarmos o nosso pecado a Deus, Jesus Cristo, o seu Filho, Ele nos purifica de todo o pecado. E o pecado, Ele nos limpa, Ele apaga essa mancha que havia em nós. Os que vivem em Deus estão sendo diariamente purificados pelo Senhor Jesus Cristo. E é essa obra permanente de Deus nas nossas vidas. O sangue de Jesus, ele é suficiente para perdoar os nossos pecados passados e todos os nossos pecados futuros. É isso que a palavra de Deus nos diz. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não existe pecado grande demais que o sangue de Jesus não possa perdoar. E talvez você esteja aqui nessa noite olhando para a sua vida, você reconhece que você tem vivido numa vida de pecado, na prática do pecado. Você talvez reconheça o quão distante de Deus você está nessa hora. E talvez você esteja olhando para dentro de si e achando que é impossível Deus olhar para você. Mas você pode se achegar a Deus através de Jesus Cristo. Foi para isso que Deus enviou seu Filho ao mundo. E o sangue de Cristo derramado naquela cruz, ele é suficiente para te purificar de todo o seu pecado. Basta você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Basta você crer naquele sacrifício que ele fez naquela cruz. Pagando o preço da ira de Deus ali no seu lugar, te substituindo ali naquela cruz,
para que o Senhor pudesse olhar para você e te declarar justo através dos méritos de Cristo. Mas você só pode se achegar a Deus, você só pode ser aceito por Deus através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Não existe ninguém que possa te colocar diante do altar de Deus e transformar a sua vida, a não ser o Senhor Jesus. O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele te purifica de todo o seu pecado. Você pode ser a pior pessoa do mundo, você pode ter cometido os piores crimes, ainda assim o sangue de Jesus é suficiente para te purificar de todo o seu pecado. É isso que a palavra de Deus nos ensina. O que o Senhor Jesus ele vai fazer com a sua igreja, está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É assim que o Senhor Jesus Cristo nos apresentará a Ele mesmo, naquele grande dia, purificados, mediante a sua palavra. E é assim que o Senhor nos vê, por causa daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós naquela cruz. O versículo 8 nos diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Primeiro João falou que se nós disséssemos que tínhamos comunhão com Deus, mas não demonstrássemos isso na prática, nós somos mentirosos. Nós estamos mentindo para o outro. Nós estamos enganando o outro, vestindo uma capa de crente, uma máscara para tentar enganar as pessoas. E agora ele fala que se nós dizemos que nós não temos pecado nenhum, nós estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Era isso que acontecia com as pessoas lá naquela época que João escreve aqui na igreja de Éfeso. Eram pessoas que diziam que por eles poderem viver a vida que eles queriam, da forma que eles queriam, distante de Deus, do plano de Deus, sem andar em santidade, eles não sentiam nenhum remorso por isso. Eles diziam que eles podiam fazer isso. E eles não reconheciam o seu pecado. Eles diziam: eu não tenho pecado nenhum. Deus não pode imputar nenhum pecado à minha pessoa, porque Ele não leva em consideração isso. Eu tenho comunhão com Ele. O meu lado espiritual não tem nada a ver com a minha vida prática. Era isso que era ensinado dentro da igreja. E João vem combater justamente isso. E quando nós não reconhecemos os nossos pecados, queridos, nós estamos enganando somente a nós mesmos. E nós não podemos continuar nesse engano. Muito pior do que isso, quando nós não reconhecemos o nosso pecado, nós estamos negando o sacrifício de Cristo naquela cruz pelas nossas vidas. Porque se você não tem pecado nenhum, o Senhor Jesus veio para quê então? O sacrifício dele por você na cruz foi para quê? Se não foi para perdoar os seus pecados. Então nós cometemos um pecado maior ainda. O Senhor Jesus, ele veio para redimir aqueles que eram pecadores. Ele veio para os que estavam doentes. Jesus não veio para os fariseus, os saduceus que se achavam, que diziam que eram santos, que cumpriam toda a lei de Deus, que não tinham pecado. Não foi para esses que o Senhor Jesus veio, mas para aqueles que estão na presença dele reconhecendo o seu pecado e que se humilham diante de Deus, recorrendo à misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Foi para esses que o Senhor Jesus veio. Uma vida de prática pecaminosa muitas vezes anestesia o nosso coração. E é isso que infelizmente nós temos visto nos nossos dias. Pessoas que se dizem cristãos, estão dentro da igreja, vivem numa vida de pecado e o seu coração está anestesiado. Eles não sentem mais culpa nenhuma pelo seu pecado. E mesmo assim permanecem dentro da igreja sem sentir culpa nenhuma pelo pecado que cometem, achando que eles continuam mantendo comunhão com Deus. Mas o Senhor nos chama para viver uma vida de santidade. O próprio Jesus, na oração do Pai Nosso, que ele ensina aos seus discípulos ali, em Mateus no capítulo 6, ele vai ensinar
que todo homem é pecador. Ele fala daquela oração como se fosse uma oração que você pudesse fazer diariamente, ensinando um padrão de oração para as nossas vidas. E um dos termos da oração é que nós precisamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. No versículo 12 do capítulo 6, ele ensina: perdoa as nossas dívidas, ou perdoa as nossas ofensas. É isso que o Senhor Jesus nos ensina, mostrando que todos nós somos pecadores. Nós não podemos nunca chegar diante de Deus dizendo que não temos pecado nenhum. E uma das piores coisas que nós podemos fazer é esconder o nosso pecado diante de Deus, achando que podemos esconder o nosso pecado. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 28. Versículo 13. Veja o que o sábio Salomão nos ensina. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando nós não confessamos o nosso pecado a Deus, queridos, a nossa vida, em primeiro lugar, a nossa vida espiritual, ela para de prosperar. É como se nós parássemos no meio do caminho e as coisas não progridem mais. Nós paramos de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós paramos de perder a vergonha por causa do pecado que cometemos. Passamos a não nos sentir mais culpados. E é como se o diabo passasse a mão pela nossa cabeça. Continue assim. É assim que eu quero que vocês continuem. E a nossa vida só vai declinando rumo ao inferno. Mas se nós nos colocamos diante do Senhor, nós confessarmos diante dele os nossos pecados, nós alcançaremos a misericórdia do Senhor. O Senhor Jesus, ele continua atento à oração do pecador. É só você se colocar diante da presença de Deus, reconhecer os seus pecados e clamar pela misericórdia dele sobre a sua vida. Nós não podemos esconder as nossas transgressões, porque nós só estaremos enganando a nós mesmos. Deus é luz e não há nada que fique escondido aos seus olhos. Você só estará enganando a você mesmo em cumprir as suas transgressões, mas o Senhor sabe aquilo que você está fazendo. E você só estará se afastando de Deus. O versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos o nosso pecado. Existe aqui uma promessa de Deus para as nossas vidas, mas existe uma condição para ela se cumprir. Aqui diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas exige uma condição de cada um de nós. Nós precisamos, primeiro, confessar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. O homem tem a mania de ou tentar se justificar quando erra, para não parecer que errou, ou então sempre transferir a culpa para alguém ou alguma coisa. E muitas vezes o crente diante de Deus é assim. Ele está pecando, está vivendo uma vida errada, e ao invés de se lançar aos pés do Senhor e abrir o seu coração com sinceridade e dizer: Senhor, eu errei, Pai. Me perdoa, Senhor. Eu venho diante de Ti confessar os meus pecados. E confissão de pecados é algo sério. Você não pode simplesmente orar ao Senhor dizendo: Senhor, eu confesso os meus pecados aqui diante de Ti. Você precisa dar nome aos pecados que você tem cometido. Isso é um exercício que a gente precisa aprender a fazer.
Porque quando nós fazemos isso, nós reconhecemos que Deus é correto em dizer que todos nós somos pecadores. E nós reconhecemos também que nós reconhecemos o nosso pecado, que temos transgredido contra o Senhor. E dando nome naquilo que temos errado. Me perdoe, Senhor, porque eu tenho falado mal do irmão, porque eu tenho roubado, porque eu tenho mentido, porque eu tenho me prostituído. Dê nome ao seu pecado, quando você estiver diante de Deus confessando o seu pecado. Esse é um exercício que muitas vezes é difícil para os cristãos fazerem. Muitas vezes, quando estamos diante da presença de Deus para confessar o nosso pecado, parece que a gente tem vergonha de confessar os nossos pecados diante de Deus. Mas quando nós fazemos isso, existe uma promessa para nós. Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Aqui diz que Deus é fiel. Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel às suas promessas. E Ele não deixa de cumprir a sua palavra. Além de fiel, Ele é justo. Quando nós confessamos o nosso pecado diante do Senhor, mediante a pessoa de Jesus Cristo, naquele grande dia, o Senhor não derramará a sua ira sobre nós. Porque os nossos pecados já foram pagos lá na cruz, através da pessoa de Cristo. Ele já sofreu a ira de Deus no nosso lugar. E nós não precisamos passar por isso de novo. Porque senão, Deus, Ele derramou a sua ira sobre Cristo, e depois Ele vai derramar de novo sobre nós? Mas se nós nos chegamos diante dEle, confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É uma limpeza completa que o Senhor faz nas nossas vidas. Ele nos limpa por fora, tirando toda a mancha que o pecado causou, nos dando uma nova vida, muitas vezes uma nova aparência. Antes nós vivíamos tristes por causa do nosso pecado, agora nós vivemos sorrindo, mesmo em meio às dificuldades, porque nós encontramos a salvação para as nossas almas, nós agora servimos ao Senhor. Nós temos a convicção de que nós não estamos mais sozinhos, mas o Senhor está conosco, Ele está no controle das nossas vidas. E nós nos alegramos em servir a Deus. Então Ele muda a nossa aparência, onde havia rancor, agora a alegria. Agora a tranquilidade, a paz de espírito. E o Senhor também nos purifica por dentro. E Ele vai arrancando de nós tudo aquilo que era ruim, tudo aquilo que nos afastava dEle. E vai nos transformando através da sua palavra. E Ele ainda continua. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Olha o que é que João está dizendo aqui. Se você diz que não tem cometido pecado, você está dizendo que Deus é mentiroso. Você está fazendo Deus mentiroso. Isso é uma blasfêmia contra Deus. Você está blasfemando contra um Deus que João diz no versículo 5 que é luz, e não há nele treva nenhuma. A mentira não pode fazer parte do ser de Deus, porque Ele é a própria verdade. Então, quando você diz que não tem cometido pecado, você torna Deus mentiroso. Quando não reconhecemos o nosso estado de pecaminosidade, nós estamos demonstrando simplesmente que somos arrogantes e orgulhosos. E isso já é pecado diante de Deus. Quem nega o seu pecado, nega a verdade de Deus. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como é que a palavra de Deus, que é a verdade, está dizendo que todos pecaram, e você abre a sua boca e diz: eu não tenho cometido pecado nenhum contra Deus. Você está fazendo Deus mentiroso, você está chamando Ele de mentiroso. E quando o homem diz que não tem pecado, ele tenta se igualar a Deus, pois somente Deus não tem pecado nenhum. São coisas importantes que João vem nos ensinar através desses versículos, e são verdades de Deus para a nossa vida. Você pode enganar os outros, dizendo que tem comunhão com Deus e andando totalmente de maneira contrária.
Você pode se enganar a si mesmo quando você diz que não tem pecado nenhum, você está se enganando. E você pode blasfemar contra Deus, dizendo que Ele é mentiroso, dizendo que não tem cometido nenhum pecado. Quando você engana o outro, quando você vive na mentira, você não pode ter comunhão verdadeira com os irmãos. E por isso, aqueles que são servos de Deus devem andar na luz, assim como Deus está na luz, para que possa haver em nós verdadeira comunhão. E fazendo isso também, você vai ter verdadeira comunhão com Deus. É isso que João diz lá no versículo 3. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Mas essa comunhão genuína com Deus e com Cristo só ocorre se você verdadeiramente crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse Evangelho que nos traz salvação, que transforma as nossas vidas, que nos apresenta o Deus verdadeiro, que enviou seu Filho para nos salvar de todo o nosso pecado. Você que está aqui nesse lugar, que você ainda não conhece ao Senhor, você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você tem a oportunidade de fazer isso nessa hora. Aí no seu lugar onde você está, você pode fechar seus olhos, baixar sua cabeça e orar ao Senhor. Confesse o seu pecado diante de Deus nessa noite. Faça essa experiência. Diga: Senhor, eu me coloco diante da Tua presença nessa hora, reconhecendo que eu sou pecador e o quanto eu preciso de Ti, ó Pai. Me purifica do meu pecado, Senhor. Me limpa, me sara. Eu quero servir ao Senhor em espírito e em verdade. Salva a minha vida, Deus. Me liberta, me transforma. E nós que estamos aqui, que já servimos ao Senhor, nós precisamos olhar para Jesus, o nosso padrão de perfeição. E precisamos buscar andar na luz, assim como Ele anda na luz. Nós precisamos olhar a verdade de Deus e trazer ela para as nossas vidas e pedir: Espírito Santo, aplique essas verdades na minha vida. Transforme o meu ser. Transforme a minha forma de pensar, transforme o meu relacionamento com os meus irmãos. Transforme a minha família, Senhor, que eu seja um instrumento do Senhor dentro do meu lar, mostrando que verdadeiramente eu sirvo ao Senhor, eu tenho comunhão contigo. Que as pessoas olhem para mim, através das minhas atitudes, elas vejam isso na minha vida. Que eu possa ser luz neste mundo. Que eu possa espelhar o Senhor neste mundo, ó Pai, de pecado. Me usa como um instrumento nas Tuas mãos. Nós precisamos nos colocar diante de Deus de uma vez por todas com uma atitude de mudança, queridos. Aqueles que verdadeiramente têm comunhão com Deus não podem viver uma vida de pecado. Peça ao Senhor nessa hora que Ele santifique a tua vida, para que você possa andar na verdade de Deus. Vamos orar nessa noite. Te louvamos, Senhor. Graças te damos, ó Pai, pela Tua palavra viva e eficaz. Obrigado, Senhor, por falar conosco, ó Pai, as Tuas verdades. Pedimos ao Senhor, Espírito Santo, aplica a Tua palavra nas nossas vidas, ó Pai, nesta hora. Se existe alguém aqui, Senhor, nessa noite que ainda não serve ao Senhor, convence essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo, ó Pai. Faz a Tua obra no coração, quebranta esse coração, Senhor, em nome de Jesus. Que eles possam, ó Deus, se entregar ao Senhor. Que eles possam nessa hora fazer uma oração de confissão, ó Pai, confessando os seus pecados diante de Ti. E o Senhor é fiel e justo para purificar de todo o pecado. Olha para a Tua igreja nessa hora, ó Pai. Nós que Te conhecemos, que dizemos que temos comunhão contigo. Que nós possamos, Senhor, Te servir, ter comunhão não apenas de palavras, não apenas da boca para fora, Pai. Mas que nós possamos demonstrar isso no nosso modo de agir, no nosso modo de ser.
que possamos ser pessoas parecidas com Cristo, que possamos ser piedosos, que possamos buscar andar em santidade, Senhor. Nos ajude, ó Pai, nos ensine a andar em conformidade com a Tua palavra, a Te agradar em todas as coisas, em nome de Jesus. Nos purifica, ó Pai, dos nossos pecados. Nós Te louvamos, Jesus, pela Tua obra na cruz. Nós Te louvamos por tudo que o Senhor fez. E nós Te agradecemos, ó Pai. E nessa noite, nós nos assentaremos diante da Tua mesa, celebrando aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Muito obrigado, Senhor. Não temos com o que pagar, só temos a nossa vida a entregar no Teu altar como sacrifício vivo, puro, santo e agradável diante do Senhor. Nos ensina, ó Pai, a nos sacrificar pelo Senhor, a dar a nossa vida como agradecimento por aquilo que o Senhor fez por nós. E mesmo assim não pagaria, Senhor. Não temos como pagar. Nós Te louvamos, Jesus. Te louvamos, Deus Pai, pelo Teu plano eterno de salvação. Ó Espírito Santo de Deus, obrigado por aplicar as obras de Cristo nas nossas vidas. Muito obrigado por esse momento tão precioso, ó Pai, em que nós, como igreja, estaremos celebrando a morte e a ressurreição do Senhor, que foi o que nos tornou possível, Pai, para nós sermos salvos, nos achegar diante do Senhor, porque não havia nada que pudéssemos fazer para que o Senhor nos aceitasse. Mas nós nos achegamos a Ti nessa hora, mediante Jesus Cristo, mediante os méritos que há nele, que Ele imputou a cada um de nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, nós Te louvamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.